Serviço Divino de Palavra, domingo 3 de abril de 2022, Apóstolo Bonaiti. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã temos uma palavra que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 26, e que diz assim: Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor nesta hora. Novamente podemos nos achegar diante do altar do Senhor e poder tomar da palavra que o Senhor tem escolhido e separado para nós, tomar dos ensinamentos que é para a edificação das nossas almas, para o nosso crescimento, para que nós possamos, no dia do cumprimento da promessa do Senhor, estarmos ali, prontos, esperando, para que Ele possa realmente olhar dentro do nosso coração e nos arrebatar. Ou se já estamos na outra margem, para poder nos ressuscitar. Então, como primícias, estarmos junto a Ele neste milenário reino de paz, como foi dito no último domingo. E queremos continuar o trabalho para as nossas almas, amados, por mais difícil que seja, continuar o trabalho de vencer o nosso próprio eu, de vencer o velho Adão que existe dentro de nós, os nossos próprios pensamentos, e deixar com que o novo homem, Cristo Jesus, possa definitivamente habitar dentro do nosso coração e fazer com que nós possamos crescer, fazer com que nós possamos entender os propósitos que Deus tem para com cada um de nós. Não passamos por sobre essa terra professando uma fé apenas por um costume, não é esse o objetivo. Temos uma meta a seguir, o Senhor nos deu uma promessa. Deus, desde o princípio, Ele tem trabalhado com o seu povo, dando promessas, ou seja, colocando metas para o seu povo atingir, para poder alcançar esta salvação, esse objetivo. E nosso Senhor Jesus Cristo não fez diferente. Ele veio, fez o seu trabalho por sobre a terra e também colocou para nós uma meta. E a nossa meta é alcançar o dia de Cristo, alcançar o dia do seu retorno. Então nós queremos alcançar este dia. E para isso nós precisamos ir edificando as nossas almas. O texto que nós temos para hoje, amados, nós conhecemos de longa data, porque ela está na oração do perdão para os pecados, ela está na consagração da hóstia, que após consagrada torna-se a ceia do Senhor através do corpo e o sangue de Jesus. E nós queremos tomar esta ceia sempre com muita dignidade. Nós temos que nos preparar com dignidade para poder chegar diante do altar do Senhor e poder tomar o corpo e o sangue de Cristo, como o pastor nos fala. E como é nós estarmos dignos para poder chegar diante do altar do Senhor? Primeiro nós ouvimos a prédica, nós ouvimos as palavras que nosso Senhor Jesus Cristo tem para nos dizer, para poder nos orientar. Nós, através da Sagrada Escritura e através da prédica, nós conhecemos a vida de Jesus, como Ele trabalhou, o que Ele fez, o porquê Ele fez. E aquilo que Ele fez naquela época é válido para nós hoje e será válido até no dia do seu retorno. Até o fim, sempre será válido todo este ensinamento. Através da prédica, nós conhecemos e reconhecemos o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, de ter morrido na cruz para o perdão dos nossos pecados. Isto para nós é de fundamental importância, nós sabemos e reconhecemos, não só ouvirmos. Ouvir é uma coisa, nós tomarmos como entendimento
e tomarmos como ensinamento é outra totalmente diferente. É a nossa aceitação. Aceitarmos a Cristo, aceitarmos o seu sacrifício, aceitarmos os seus ensinamentos. E quando falamos que seguimos a Cristo, é porque nós fazemos aquilo que Ele nos ensinou a fazer. Se nós não fazemos aquilo que Cristo nos ensina, amados, nós estamos rechaçando. E nós não estamos reconhecendo de todo o nosso coração o sacrifício que fez por nós, não reconhecemos a sua ressurreição, e nós devemos fazê-lo desta forma, reconhecer. Então, o nós tomarmos a Santa Ceia com dignidade é nós podermos chegar diante do altar do Senhor, realmente arrependido de tudo aquilo que fizemos, fomos perdoados para poder chegar aqui na frente. A ceia do Senhor, o estarmos aqui diante do altar e poder receber uma Santa Ceia, é o ponto mais alto de um serviço divino, porque é o momento onde nós vamos olhar nos olhos do pastor, quando ele está dizendo as palavras, o corpo e o sangue de Cristo são dados para ti, nós vamos estar olhando fitos nos olhos dele, para poder receber toda aquela força que ele está nos oferecendo. Ele não está falando uma palavra porque alguém escreveu as palavras para ele e, olha, você diz isso para os irmãos, vazio, sem sentido, sem sentimento. Não. Tem sentimento, está cheio do Espírito Santo, porque enquanto está o ativar do servo na comunidade, está cheio do Espírito Santo. Quando Jesus, ele coloca esse posicionamento para poder preparar esta ceia, aqui ele nos mostra pontos onde ele fala com os seus discípulos da importância dele comer aquela ceia com eles naquele momento. No versículo 15 do capítulo 22 de Lucas, ele fala assim, Jesus dizendo, e disse-lhes, falando aos seus discípulos, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, antes que ele vá para o sacrifício. Então, quando nós viemos à frente do altar do Senhor para tomar a Santa Ceia, nós devemos ter dentro do nosso coração também, Senhor, desejo muito comer esta ceia contigo, porque Ele está nos oferecendo. Não é o pastor que está te oferecendo, é Cristo, através do seu sacrifício que nos oferece. Isso nós precisamos levar em conta, levar em nosso coração. Tomar a força que essa ceia tem para nós. Ela não tem os seus efeitos tão somente no momento que nós estamos festejando ela. Ela vai para o nosso dia a dia. Ela vai nos acompanhar a cada momento, a cada minuto, a cada hora, até nós podermos chegar novamente no próximo final de semana e receber de novo a ceia. Por isso que nós falamos constantemente, amados, está certo, vivemos um período, está amenizando essa situação da pandemia, mas aquele que pode estar na comunidade, nem todos podem estar, porque tem aquele nosso irmão, nossa irmã, que já está com a idade avançada, ela precisa ser atendida na sua casa, mas o pastor vai e leva a ceia do Senhor para estes. Mas aquele que pode estar, então, é por isso que chamamos, venha, retome a tua vida de sequência na fé, venha diante do altar. Além de receber a palavra, além de ser perdoado, você ainda vai receber a ceia do Senhor, vai receber o corpo e o sangue de Cristo. É o ponto culminante de um serviço divino. E nós queremos estar conectados com esse altar. Nós queremos estar conectados com esta ceia. Nós queremos nos sentir na comunidade como que aqueles discípulos se sentiram sentados ao lado de Jesus, naquela mesa. Como foi lido, que ele queria comer aquela ceia, aquela Páscoa com eles. Nós queremos e devemos desejar comer esta ceia com o Senhor a cada serviço divino. A ceia, essa Santa Ceia, ela é como que
uma ceia de confissão. Nós confessamos, quando nós comemos esta ceia, nós confessamos a Cristo Jesus, ao seu sacrifício na cruz. Nós confessamos a força que Ele tem, o entendimento que nós temos daquilo que Ele tem feito por nós, que Ele nos resgatou. Então, alguém poderia dizer, mas a ceia é um ritual da Igreja Nova Apostólica. Vai além de um simples ritual. Nós não queremos diminuir o valor. Nós não queremos diminuir aquilo que realmente representa estas hóstias que estão dentro do cálice, até chegar na hora da consagração, são hóstias, pão asmo, pão sem fermento. No entanto, a partir do momento que ela é consagrada, já não é mais o pão asmo, passa a ser o corpo e o sangue de Cristo. Consegue entender, consegue dar dimensão o que significa isto, amados? O quanto isso nos fortalece, o quanto isso nos mantém de pé para podermos seguir a nossa vida de fé. E nós temos uma ligação, desde esse dia que Cristo comeu esta ceia com os seus discípulos, até os dias de hoje. E essa ligação, ela está na comunhão que se estabeleceu ali com os seus discípulos, na comunhão que se estabeleceu com os seus apóstolos. E Deus deu, nosso Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos a incumbência e o poder para poder celebrar esta ceia, aonde estiver trabalhando um apóstolo de Cristo dentro da Igreja Nova Apostólica. Agora, é claro que num planeta você não pode, e nunca nós ousaríamos dizer que 300 e poucos apóstolos por sobre a face da terra daria conta de fazer tudo. Então, é preciso dividir a tarefa. E é dado o poder para cada pastor, para cada cargo sacerdotal, fazer exatamente a mesma tarefa, de poder consagrar e de poder compartilhar esta ceia com cada um dos filhos de Deus. Porque Jesus quis compartilhar com seus discípulos, ali Ele deixou o exemplo. Então nós confessamos esta ceia, nossa fé em Cristo. Nós confessamos a nossa fé em Cristo, nós confessamos os ensinamentos que Cristo nos deixa, confessamos o seu sacrifício, a sua morte, confessamos a sua ressurreição, para que nós possamos então seguir o nosso caminho, trabalhando nossa alma no crescimento para poder chegar no dia do Senhor. Ele nos deixou esta meta, nos deixou esta missão, nos deixou este legado de nós trabalharmos para podermos seguir e chegar no dia dele, neste grande dia. Nós queremos confessar, sim, a nossa fé neste apostolado que ele deixou por sobre a terra. Queremos confessar, sim, a nossa comunhão, o nosso partir do pão, as nossas orações. Esta é a confissão que nós temos. E a fé que vai fazendo-nos fortes a cada dia, cada dia a mais. Queremos confessar a nossa gratidão a Cristo por tudo que fez por nós. Amados, trabalhamos a obra de Deus e os serviços divinos em anos a fio e falando sempre, basicamente, o que nosso Senhor Jesus Cristo colocou na Sagrada Escritura. Pregando o amor, pregando a união, pregando o amor ao próximo, pregando o puro Evangelho. E nós não queremos nos desvirtuar disso, nós não queremos mudar este caminho, de forma alguma. Nós queremos nos manter firmes
E da mesma forma que um dia recebemos um testemunho, nós queremos compartilhar esse testemunho. Nós queremos dizer para as pessoas, muitas vezes nos perguntam, mas a tua igreja faz milagre? A cada domingo faz um milagre. A cada domingo aquelas hóstias são transformadas no corpo de Cristo. É um milagre. Porque Ele está conosco, Ele está aqui, Ele está presente. Ele nos faz esse banquete. Ele faz esta festa que alegra as nossas almas, que nos dá força, que nos alimenta, que nos sacia a sede das nossas almas. É por Cristo. Quando recebemos a hóstia, nós falamos amém, que quer dizer assim seja. Então estamos confessando também que nós acreditamos no retorno de Cristo. Não tem outro sentido de nós estarmos querendo alimentar as nossas almas. É por este retorno que nós ansiamos. É por este retorno que nós queremos trabalhar as nossas almas a cada dia. E também aqueles que nos cercam, olha, isso é bom para mim, então se é bom para mim eu quero compartilhar contigo. Cristo fez esta ceia com os seus discípulos porque Ele também sabia os acontecimentos que haveriam de vir depois da sua morte. Ele sabia que os seus discípulos seriam perseguidos e mortos. Mas Ele colocou ali um elo de ligação, Ele colocou ali um elo de comunhão, um elo de fortalecimento, para que eles pudessem se sentir seguros, para poder continuar a fazer a obra que tinha sido encomendado a eles. Como filho de Deus, Ele sabia todas as coisas. Amados, hoje não é diferente. Esse nosso texto de 1 Coríntios, nesse capítulo 11, o comecinho desse capítulo nos mostra, no versículo 17 para frente, para ser claro, nos mostra o quanto aquelas pessoas, esse povo de Coríntios, eles tinham dificuldade de entender, de professar esta ceia do Senhor. Eles tinham intrigas entre eles para discutir como é que fariam aquilo. E Paulo, mais uma vez, precisou se achegar diante deles para poder ensiná-los, para poder orientá-los, para poder fazer com que eles pudessem entender o verdadeiro propósito desta ceia do Senhor. Então, qual era a situação? A situação era de poder levar paz para aqueles judeus que estavam sendo testemunhados de Cristo. Imaginemos, amados, aonde nosso Senhor Jesus estava trabalhando. Ele era judeu e também convertia os judeus. Imagine o trabalho que ele tinha e as confusões que tinha e as situações, os problemas entre aquilo que eles professavam até aquilo que eles estavam recebendo. Então eles tinham conflitos de entendimento e Paulo foi ali, então explicou para eles como é que era esta situação e usou as palavras de Cristo para poder incentivá-los naquilo que é a Santa Ceia, o significado da Santa Ceia e os efeitos da Santa Ceia, que, volto a dizer, não é somente no festejo aqui na comunidade, ela nos acompanha no nosso dia a dia, para que nós possamos nos sentir fortalecidos, para que nós possamos nos sentir em comunhão com Cristo. Por isso, a importância de podermos, ou termos aqui no altar, diante do altar, virmos à comunidade, ou recebemos através de um servo para aqueles irmãos que não podem se achegar à comunidade. Ou ainda temos uma terceira via, que é o envio da carta-pão para aqueles que estão distante de comunidades e de servos. Ou seja, todo um trabalho para, de uma forma ou de outra, fazer com que a ceia do Senhor chegue a cada alma. Que possamos entender os propósitos que Deus tem para com cada um de nós, amados. Amém.